Pronto, pessoal. Então, oficialmente, boa noite a todos. Boa noite a Edilânia. Agradeço a todos pela participação e pela disponibilidade de estar aqui. Agradeço a Edilânia pela disponibilidade por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Infelizmente, o professor Marcos teve um problema, não vai estar aqui para mediar, mas eu farei a parte que cabe, que nos cabe nesse latifúndio. Então, fiquem à vontade para fazer alguma questão. Dilânia tem o tempinho dela, e depois disso a gente abre para questões, para alguma coisa. Então, você pode tanto falar pelo chat, como pode pedir a fala também. Enquanto ela estiver falando, a gente pede que todo mundo fique com com os celulares, olha, com o áudio, né, desligado, para que não possa ter nenhuma interferência. Eu já havia dito antes, mas só para reforçar, essa é uma iniciativa do Profiletras Unidade Paulo dos Ferros, numa tentativa de resgatar cada vez mais esse trabalho que está sendo realizado por esses 80 mestres já formados pela Unidade de Paulo dos Ferros, e que tanto nos orgulha e que tanto nos deixa felizes. Então, é um momento de resgate e de trazer cada vez mais que esses egressos possam divulgar os trabalhos que foram realizados, possam falar um pouquinho sobre as experiências, sobre o que tem feito e sobre como esse Profiletras, de certa forma, muda, porque acho que a pós-graduação muda a vida da gente. Eu falo um pouquinho por mim, o quanto mudou. Então, só agradecer mesmo. Vou passar a palavra para a Edilânia, mas antes eu vou ler um pouquinho sobre quem é essa nossa amiga, né? Francisca Alves de Medeiros Couto, mais conhecida como Edilânia. Ela é mestre pelo Profiletras, graduada em Letras pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, é professora de língua portuguesa na Escola Fundamental Maria Núbia Vieira Novaes e professora do Centro de Multimeios da Escola Estadual Moisés Bento da Silva. Atuou como formadora de professores para uso das tecnologias digitais nos cursos da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CRED, de 2009 a 2011. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, e atua principalmente nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, linguagem, novas tecnologias, aprendizagem baseada em projetos, crenças e experiências. Então, Edilânia, muito obrigada, só tenho a agradecer, e a palavra está facultada a você, né, para você iniciar a sua fala. E já agradeço a participação de todos, a gente está com uma sala aqui de 40 pessoas, então tem muita gente aqui. Crisna, só antes de eu começar a falar, tem uma pessoa aí, Ivaci Geraldo, ele está pedindo para perguntar alguma coisa, para fazer uma pergunta inicial. Deixa eu ver. Boa noite, sou Iraci, professor de língua portuguesa. Gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Sim, pode fazer. Então, boa noite. Boa Obrigado. noite. A pergunta não é exatamente sobre o tema da palestra, não. É só uma pergunta de ordem técnica, porque eu fiz o processo seletivo Profiletras 2020 aqui para onde eu moro, né? Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, para a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu estou um pouco preocupado com como vai ser o calendário de 2020. Seria só isso. Mas podem responder depois, eu não quero atrapalhar o começo do evento, não. Pronto, então a gente responde depois que a Edilânia falar, tá certo, professor? Agradeço a pergunta. Claro, obrigado pela atenção. Então, pessoal, boa noite a todos. É um prazer poder contribuir, compartilhar um pouco do que a gente aprendeu durante esse processo todo, né, do Profiletras, que, como o Cristina mesmo falou, transforma totalmente a vida da gente. A gente passa a ter uma outra visão, né, de tudo da educação. Para mim foi transformador e eu sou muito grata ao UERN, né, por tudo. É uma segunda casa. Quem passou, tenho certeza que pensa dessa mesma forma, e
quem vai entrar agora, né, nas próximas turmas, eu tenho certeza que vai adorar o trabalho. Todos os professores, toda a coordenação. Eu agradeço pela confiança e também agradeço muito ao meu orientador, Marcos Nonato, que é quem me incentiva demais, tem me dado todo o apoio e suporte. E é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muito a presença de todos. Né? E a gente vai dar início agora à nossa discussão, a partir da temática que foi colocada. A gente vai tratar de metodologias ativas e formação de leitores, caminhos possíveis. Bom, pessoal, eu trago de início para a nossa discussão e vou disponibilizar para vocês, para ficar um momento assim mais interativo, né? Uma pergunta inicial, e eu vou colocar aqui abaixo um link para que vocês possam responder a essa pergunta, tá? Essa pergunta inicial. Colocando aqui o link desse aplicativo que é o Mente.com. Eu acho que todo mundo já deve conhecer, né? Porque a gente participa tanto de reuniões assim online. Aí eu gostaria que vocês, por favor, respondessem a essa pergunta inicial. Como você, enquanto professor de língua portuguesa, incentiva a formação de leitores na sala de aula? Eu gostaria que vocês colocassem uma pequena frase, ou uma pequena palavra, ou uma palavra, para que a gente pudesse começar essa discussão. Pode ser? Eu vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês. Eu ia dizer, Edilânia, que eu conheci o Mente essa semana, praticamente, com uma formação, né? E todo mundo, e a gente estava com uma formação com praticamente muitos professores da universidade. E todo mundo ninguém conhecia. Verdade, Então, aqui a gente usa todo o tempo, né? Porque a gente já trabalha... Ainda não era conhecido, e a professora disse isso, a gente está usando muito, é muito usado, não sei o que, aquela coisa, então, por isso que eu estou dizendo. Para a gente, eu digo que eu pelo menos conheci nesse momento, então, e achei bem interessante a ferramenta, é muito, muito interessante mesmo. É verdade. A gente usa normalmente para fazer assim um apanhado inicial, é usado para tudo, né? Para a gente coletar informações, para fazer para evidenciar as opiniões das pessoas a respeito de algum tema. Com os alunos é excelente, porque a gente descobre muita coisa. Ele gera um gráfico também de respostas. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nesse programa, é maravilhoso. Só que ele vem todo em inglês. Mesmo assim, mesmo assim é muito fácil. Cecília, oi Cecília, meu amor. Tudo bom? Que saudade. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok. Ó, somente até agora eu só tenho 4 pessoas que responderam, viu, pessoal? Por favor. Vamos colaborar, vamos responder mais para poder gerar uma imagem. Aliás, 7 pessoas já. É bem simples, pessoal. Você abre a página e vai ter só uma janela aberta para você já dar a sua respostazinha, bem? É só colocar super e depois didático. enviar. Uhum. Não precisa se cadastrar nem nada, é só... Meu mouse aqui está só travando. Sonali, você pode colocar lá. Você só abrir o linkzinho, esse que ela colocou. Sumiu, não foi aqui? Sumiu o link? Foi aqui, ou não? Ah, não, tá em cima.
Coloque novamente, porque tem gente ainda entrando, aí não Tá, vou tá... colocar. Pronto. Ó, para quem entrou agora, pessoal, esse é um link que vocês vão responder a esse questionamento que está aí na tela dos slides, né, que é sobre como é que você, em sala de aula, na sua prática, costuma fazer essa parte de formação de leitores, né, como é que você incentiva o aluno a ser, ou a formar-se leitor, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, tá? Grande querida. Oi, quem é? Só tirar um dúvida. Natália. Natália, querida, boa noite. Quando a gente vai colocar lá a resposta, só dá para colocar praticamente 2 palavras lá na resposta. Tem essa limitação, é verdade. Tem essa limitação. Tem que ser concisa, objetivo, né? Tem essa limitação. É até por uma questão de gerar o gráfico, de gerar De gerar uma visualização mais bacana, assim, para que todos possam... Tá ok, obrigada. De nada, pronto. Eu acho que a gente já tem 11. Alguém mais vai? 12, tá aumentando. Ótimo. Pessoal, é muito importante esses momentos de partilha mesmo e de contato também, né? Porque a gente está tão preso em casa. Eu gosto muito desses momentos dessas webconferências, para a gente sentir a presença do outro. Bom, vamos lá. 21 pessoas já participaram e eu vou agora gerar. Eu vou gerar, viu, pessoal? Alguém ainda vai participar? Se for, vá agora, porque eu já vou gerar aqui o resultado. 24. Pronto, vou gerar. Eu vou interromper aqui a apresentação. E vou apresentar novamente para eu colocar a outra janela. Olha aí, pessoal. Nosso resultado. Né? A maioria das pessoas, essas palavras que se apresentam maiores, são as que foram mais citadas. Então, a maioria de vocês colocou que incentiva lendo, né? Alguém colocou incentivo, assim, acho que falando mesmo, né? Olha, né, vamos ler. Aí nós temos aí sensibilidade, forma prazerosa, contação de histórias, leitura compartilhada, leitura coletiva, levando... Não entendi. Lendo e lendo, né, mais uma vez, recontando a obra em sala, lendo com os alunos, leituras dramáticas, sendo o leitor, roda de leitura, promover acessibilidade, lendo com o aluno. Quer dizer que, realmente, a maioria colocou que incentiva a leitura e lendo com os alunos. E é isso, né, muito... E, de fato, né, os estudiosos todos apontam para essa mesma perspectiva, essa mesma prática, né? Só se incentiva, só se conquista para a leitura, sendo também um leitor, né? Michelle Petit, é quem trabalha muito nessa perspectiva. Ela fez alguns estudos com pessoas de periferia e de zona de risco também, e ela fez uma pesquisa muito bacana a partir dos leitores de uma biblioteca que se encontrava nessa região. E ela viu, né, o trabalho, assim,
desses multiplicadores ou desses mediadores de leitura como sendo muito importante, né? É muito raro a pessoa aprender a gostar de ler ou a ser um leitor ativo sozinho, sem inspiração e sem incentivo de ninguém. Então, ela traz toda essa temática nos seus livros, e ela tem vários escritos. Ela é maravilhosa, eu recomendo a leitura, inclusive. E aí, a gente voltando para cá, para o nosso debate, deixa eu apresentar aqui a minha tela. Pronto, vamos lá. Nossos pontos de discussão para esse momento, eu trago a formação de leitores, aspectos atuais da leitura em virtude da cultura digital, as tecnologias digitais ampliam as possibilidades, as metodologias ativas, a aprendizagem baseada em projetos e as experiências, né, com tudo isso junto, né, a formação de leitores a partir de metodologias ativas, que o uso de metodologias ativas, ele está totalmente aberto, né, às tecnologias digitais. Então, vamos lá. Estamos, de fato, trazendo uma discussão teórica, inicialmente, para o nosso tema, né, sobre a formação de leitores. A gente faz essa reflexão, se a gente, enquanto professor, vocês mostraram as práticas, o que é que vocês fazem para contribuir para essa formação de leitores. Mas será que os resultados, né, são efetivos? Será que nossas práticas realmente estão alcançando o resultado desejado? E aí eu trago uma fala de Teresa Collum, que é de uma pesquisa de 2007, mas que ainda é muito atual, porque a gente, nas nossas escolas, essa situação, que os alunos perdem o gosto pela leitura conforme vão se passando os anos letivos. Fundamental, né, onde há maior desinteresse pela leitura. E realmente, né, essa pesquisa feita por Teresa Collum, que é argentina, essa realidade é aqui do Brasil também. A gente percebe que, chegando no oitavo, nono ano do ensino fundamental, eles são mais resistentes à leitura. Vocês concordam? Vocês concordam, pessoal, ou discordam? Né? Todo mundo concorda, a gente vive esse dilema. Então, essas questões, assim, foi que, na realidade, me fez, foi o meu ponto de partida para mim, para o meu projeto de pesquisa, né? Eu sempre fui uma leitora assídua, sempre gostei de ler e ficava muito incomodada por meus alunos não, a maioria resistir muito a isso. Então, até que ponto nossas práticas pedagógicas têm aproximado ou afastado nossos alunos da leitura? Né? É uma pergunta muito pertinente. Né? Então, a partir disso, eu fiz alguns estudos e, segundo Ganzella, eu vou recomendar depois a leitura desse livro para vocês, que ele é maravilhoso. Normalmente, nas aulas de literatura, já no ensino médio, já falando mais para o ensino médio, o que é que se tem de opções curriculares? Isso é um estudo que foi realizado a partir uma pesquisa também realizada por Ganzella, e evidenciou-se que o ensino de literatura, de forma mais específica, porque trata das leituras literárias, dos livros, ela aparece de forma mais evidente na sala de aula o ensino da teoria das escolas literárias e a interpretação de textos literários. Né? Isso são as duas opções curriculares. E ainda tem as opções metodológicas, são aulas predominantemente expositivas e aulas predominantemente dialogadas. Esse estudo foi feito por Ganzella, mas isso evidencia a realidade do Brasil inteiro. Então, é mais ou menos essa a nossa situação, assim,
de metodologia e de currículo que a gente trabalha em sala de aula de forma mais específica nas aulas de literatura. Aí eu trago essa discussão agora, pessoal, né, já que a gente reviu, né, de forma, a partir dos estudos e também da nossa realidade, porque a gente vivencia isso, né, da situação de como é trabalhado a leitura em sala de aula, de como nós professores também sentimos a necessidade de ter outras perspectivas, outras estratégias de como se trabalhar, o incentivo mesmo, a formação do leitor na sala de aula. E diante de tudo isso, a gente ainda tem que observar que o leitor de hoje não é mais que para a formação do leitor hoje, talvez não funcionem mais as nossas práticas de ontem, né? Isso em virtude da cultura digital, né? Então, os aspectos, inclusive, da leitura, são outros. Segundo o Rojo, né, é amanhã, Cristina, que ela vai fazer a webconferência. Não, é na próxima semana, dia 28. Ah, ótimo. Eu sou muito fã. Amanhã é Dermeval da Hora, é sobre fonologia e ensino, a mesa. É uma mesa. Ótimo. Então, eu adoro o trabalho de Rojo, ela é maravilhosa. E bem polêmica também. Já não basta mais a leitura do texto verbal escrito, é preciso colocá-lo em relação com o conjunto de signos de outras modalidades de linguagem, imagem estática, imagem em movimento, som, fala, que o cercam, o intercalam, o impregnam. A gente está falando agora, né, pessoal, dos multiletramentos. Não adianta mais formar um leitor do texto estático, do texto escrito, né? A gente tem que trabalhar na perspectiva dos multiletramentos, promovendo vários, essa abordagem dos multiletramentos, que foi desenvolvida pela Escola de Nova Londres, né, um grupo de estudiosos, que eles conceituam os multiletramentos como sendo essas práticas de aprender, né, de ter o letramento em relação à multimodalidade, às múltiplas formas de apresentação da linguagem, né, que eles falam de multissemiose ou multimodalidade. E também, relacionado a isso, aos multiletramentos, tem também as multiculturas, né, a valorização das multiculturas. E o meio em si, o ambiente da internet, ele é muito propício a isso. E em virtude disso, é claro que nós temos um novo perfil de leitores, né? Para que a gente alcance, né, o objetivo de formar realmente leitores, o leitor, cada vez mais letrado, ele deve ganhar versatilidade em lidar com todos os gêneros. Então, o letramento, além de significar experiência com o objeto de leitura, também deve possibilitar que o leitor deduza e explore o que pode haver de híbrido e reconhecível em cada gênero ou em cada suporte, e assim manipulá-lo como quem conquista e não como quem tem medo, né? Então, a gente percebe que a gente tem que gerar espaços, ambientes, onde o aluno se familiarize realmente com esses novos espaços de leitura e essas novas formas de apresentação do texto. E aí, segundo Morin, né, que é um dos, da minha base mesmo, de fundamentação teórica do meu trabalho, eu gosto muito, desde o meu curso de tecnologias em educação pela PUC, que eu trabalho, né, com Morin, adoro, ele é maravilhoso. Então, ele traz as possibilidades que as tecnologias digitais colocam no trabalho do professor. Elas geram possibilidades de pesquisa, de autoria,
de comunicação, compartilhamento e publicação. Olha que bacana, né? A gente, enquanto professor, como é que a gente faz o uso das tecnologias? Porque, assim, há muito quem fala que o professor, né, deve usar as ferramentas, as tecnologias, ele que tem que aprender. Como é que o professor tem que usar as tecnologias? Ele tem que aprender a usar as tecnologias para usar em suas aulas, para saber apresentar, para saber manipular essas tecnologias e apresentar vídeos, apresentar slides, enfim. Há quem se pense que o professor precisa fazer essa observação em relação às tecnologias. Na verdade, é o aluno quem tem que manipular, quem tem que usar as tecnologias, e que muitas vezes a gente sabe que são eles que nos ensinam. Então, a gente, né, tem que aproveitar mesmo essas habilidades que eles têm mais em relação às tecnologias e criar condições para que isso aí aconteça. Pesquisa, autoria, comunicação, compartilhamento e publicação. E isso aí, realmente, usado com uma estratégia, uma metodologia ativa, funciona também para a formação de leitores. A gente vai ver já mais adiante. Ele ainda fala que as tecnologias digitais, elas diluem, ampliam e redefinem a troca de espaços formais e informais por meio de redes sociais e ambientes abertos de compartilhamento e autoria. Então, tudo isso é o que as tecnologias proporcionam, né? E nós, enquanto professores, estamos fazendo uso disso para trabalhar com a leitura em sala de aula, para colocar o nosso aluno como aluno usuário também dessas novas ferramentas e como produtores de conteúdo a partir do uso dessas novas ferramentas, compartilhando, sendo autores, sendo coautores e compartilhando com outras pessoas, inclusive do mundo inteiro. E aí, né, a gente vai iniciar agora a parte que é importante para esse momento, né? Como é que a gente vai usar tudo isso para a formação, para incentivar a formação de leitores? Ora, o que seria do uso dessas tecnologias sem uma metodologia? Teria algum sentido? O professor é expert em tecnologias, mas ele tem a metodologia que faz com que o aluno se torne leitor, com que o aluno aprenda seu conteúdo, né? Então, a onda da vez agora, né, a partir desse novo espaço que as tecnologias geram, né, em novos ambientes, novos suportes, a gente fala agora em metodologias ativas. Como diz, a bola da vez, né? Falando em linguagem popular. Mas o que são essas metodologias ativas? Como é que a gente vai... Que novidade é essa? Na verdade, não é novidade alguma, né? Desde 1930, já a Dewey já trazia essa perspectiva de metodologias ativas. Ele achava que o aluno só aprendia praticando, fazendo, né? E aí depois, em 1960, por aí, que o Patrick conseguiu colocar isso assim de forma mais evidente em sala de aula, e aí nasceu o que eles chamavam de projetos, né? Projetos de aprendizagem. Hernandes traz também esse estudo, ele chama de aprendizagem projetos de aprendizagem. E hoje, né, nesse grupo de metodologias ativas, vai mais além ainda, né? Devido às tecnologias digitais, esse leque de metodologias ativas, ele ampliou-se bastante, e aí a gente tem várias formas de metodologias ativas.
que é a cultura maker, né, que é chamada agora, que é fazer, né, o aluno faz, o aluno é o protagonista, é ele que faz todo o seu processo, ele é o protagonista durante todo o seu processo de aprendizagem, e o professor se coloca na condição de mediador. E todo o espaço a organização do tempo, tudo é alterado em função de que o aluno torne-se autor, o construtor de sua própria aprendizagem. E aí são várias, né, as metodologias ativas. Nós temos a sala de aula invertida, nós temos a aprendizagem baseada em problemas, uma série delas. Nesse momento aqui, nós vamos nos ater, de forma mais específica, à aprendizagem baseada em projetos, que é a metodologia que eu venho usando há algum tempo e que a gente tem encontrado resultados muito positivos. Então, só falando aqui um pouco ainda sobre as metodologias ativas, como eu já falei, né, são estratégias de ensino centradas na participação efetiva do estudante. Ela é de forma flexível, interligada e híbrida. Eu já falei sobre a questão do protagonismo do aluno, ela é também baseada na colaboração e na ação e reflexão. Por isso que a questão da avaliação é diferenciada, né, nas metodologias ativas. O próprio aluno faz essa parte de avaliar o seu processo. E, direcionando a aprendizagem baseada em projetos, eu retomo as falas dos defensores dessa metodologia, né, Hernandes e Ventura, Dewey, Piaget, Kilpatrick, são muitos os autores que defenderam, que escreveram muitos livros, muitos trabalhos, a partir, defendendo mesmo a aprendizagem baseada em projetos. Por quê? Porque ela tem essas características aí, do trabalho colaborativo, né, onde o aluno aprende de forma colaborativa, sempre ajudando e colaborando a partir de suas competências e habilidades dentro daquele grupo de estudo. É um trabalho coletivo, e essa perspectiva dos projetos, né, eles devem nascer de problemas extraídos da realidade do aluno a partir da observação deles mesmos. Então, assim, já daí é importante, já é um diferencial muito grande, porque a aprendizagem é mais significativa porque nasce da curiosidade e dos problemas que envolvem a comunidade, a vivência do aluno, né? É ele que traz esses questionamentos, é ele que pesquisa, que avalia, que observa, e que, a partir daí, ele identifica um problema que, na opinião dele, deve ser resolvido. E isso gera um pensamento questionador, crítico e criativo. E aí ele vai buscar as possíveis soluções. É nessa perspectiva que caminha a aprendizagem baseada em projetos, né? Ainda segundo Moran e segundo Hernandes também. Diferente da aprendizagem baseada em problemas, né, que ele busca só respostas, né, a aprendizagem baseada em problemas busca só respostas sem precisar de um percurso pré-estabelecido, porque projeto, o próprio nome já indica que tem que ter um percurso projetado, não que tenha que ser seguido, né, de forma rígida, totalmente flexível, mas é necessário que se tenha um caminho a ser percorrido, né? A gente coloca bem isso nesse projetar. É necessário se projetar, mas isso é feito junto com os alunos, né? Tudo isso é feito em comum acordo, de forma realmente partilhada, e os alunos ali sempre atuando como protagonistas.
Então, o que é que de interessante que a aprendizagem baseada em projetos permite para o aluno? Diante disso, permite que ele aprenda fazendo e, mais importante, que ele reconheça a própria autoria naquilo que produz. É o mais bacana. Na aprendizagem baseada em projetos, a gente sempre tem um produto final, né? Aquele projeto gera um produto, gera um resultado, né? Que pode ser alguma coisa digital, alguma coisa física mesmo, enfim, mas sempre é gerado um produto. E quando ele se reconhece como autor, né, isso é muito diferenciado. O aluno precisa selecionar informações significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confrontos de ideias, enfim, desenvolver competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com seus pares, que é outra característica também muito importante dessa questão das relações interpessoais, né? O que nasce, o que se gera a partir desse contato mais próximo e junto. É claro que vários problemas, vários conflitos surgem, e eu tenho experiência muito nisso, porque eu trabalho com projetos já desde 2009. Desde 2009, eu sempre trabalho, todo ano, eu trabalho com essa metodologia, da aprendizagem baseada em projetos. Então, assim, mas no final, os resultados são incríveis. E essa questão do processo é o que importa para nós, enquanto educadores. Para o aluno, o que importa é o produto, né? Ele vê o resultado do trabalho dele feito, muito legal. Mas para nós, enquanto educadores, o que importa mesmo é o processo. Foram as competências e as habilidades que foram desenvolvidas ao longo desse percurso de aprendizagem, de construção, de conhecimento, de pesquisa significativa, de busca por resposta, né? Então, é nessa perspectiva que tem a aprendizagem baseada em projetos. E o percurso dela, né, a aprendizagem baseada em projetos, esse esqueminha aí que eu achei bastante interessante, é uma aprendizagem por competências, tem uma questão, um problema desafiador, né, tem autenticidade, porque é da realidade do aluno, é dele, é pessoal, gera investigação, no processo são tomadas decisões, são feitas escolhas, há sempre um processo reflexivo, crítico, e há sempre revisão do que foi feito até então. E aí o resultado é um produto e, consequentemente, uma apresentação pública. Então, nessa perspectiva, eu trabalho por projetos. E aí vocês perguntam assim, ela falou dessa metodologia toda, e o que é que isso tem a ver com leitura, né? O que é que isso tem a ver com formação de leitores? Aí eu trago para vocês Ganzella de novo, do livro Metodologias Ativas, e no final eu coloco o link para vocês. Ele traz assim, que metodologias ativas e tecnologias digitais é um espaço maravilhoso porque permite que o leitor pode compartilhar publicamente suas observações sobre uma obra, por exemplo, sobre suas leituras, seja por meio de textos escritos, resenhas, ensaios e outros gêneros em blogs ou revistas digitais, seja por textos orais ou multimodais, vídeos, podcasts, animações e ilustrações. Então, tudo isso são possibilidades que as tecnologias e uma metodologia ativa geram, né, para a formação mesmo de leitores. Porque um leitor se forma não é, basicamente, segundo alguns teóricos, e ele não desenvolve diante dessa novidade, que não é novidade, é um processo, das tecnologias digitais, ele pode ser mais do que leitor, ele pode ser um produtor, ele pode, a partir das suas leituras, e para que elas se tornem ainda mais significativas, ele escrever, ser autor, né, de novos textos, coautor, e compartilhar
tudo isso de forma muito mais facilitada com as tecnologias digitais. E aí pode haver um processo constante de coautoria, enfim. Isso é o que Ganzella apresenta, né? Mas agora, a nossa experiência, né, enquanto formação de leitores com o uso das tecnologias digitais e uso de metodologias ativas. Eu trago para vocês uma experiência que foi o meu trabalho de pesquisa aqui no Profiletras. O podcast como ferramenta de incentivo à formação de leitores nas aulas de língua portuguesa. Como é que eu trabalhei isso? A gente viu a parte teórica, das teorias, né, a parte que a gente vê na literatura, e aí a gente vai ver agora como é que a gente consegue aplicar isso na prática, no nosso dia a dia enquanto professores. O projeto de incentivo à formação de leitores, com o uso de ferramentas digitais, de forma mais específica de podcasts, foi desenvolvido numa sala com alunos de 9º ano, né? Então, o podcast aí foi um instrumento usado para incentivar a leitura. Houve o uso de várias ferramentas digitais, e isso promove o letramento digital. Foi feito todo um processo a partir da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, o aluno foi protagonista e formador de opinião, e o resultado final foi um repositório digital contendo podcasts e livros em formato PDF. Bom, essa experiência, pessoal, gerou esse blog aí que vocês estão vendo nesse celular. É o repositório, a gente chama de repositório digital de livros da nossa escola, e nós tivemos todo um processo de estudo e pesquisa, inclusive a partir do problema, da problemática. Eu lancei a problemática na sala de aula, a partir do questionamento sobre o ato de ler, e os alunos, né, concluíram que realmente a leitura era um problema, a falta de alunos leitores naquela sala de aula era uma coisa muito presente. E aí, alguns alunos, claro, eram leitores, né, ativos. E eu reuni esse grupo de alunos, nós fizemos alguns questionamentos e colocamos como problemática, né, a falta, né, de alunos leitores, a quantidade mínima de alunos leitores naquela sala de aula. E esse foi o problema a ser resolvido, só que eu não tentei resolvê-lo sozinha, né, eu chamei aqueles alunos que eram leitores ativos a se tornarem também incentivadores dos demais. E foi aí que nasceu o projeto, a gente traçou os objetivos, as metas, e traçamos um percurso, e nós, a partir das ferramentas digitais, nós produzimos podcasts, que são pequenos áudios que podem ser disponibilizados em uma página na internet, podem ser embutidos em uma página na internet, e esses áudios, os alunos utilizaram várias ferramentas digitais, um programa, o Audacity, para fazer a gravação dos áudios, a edição do áudio, mas antes disso, houve um estudo, né, do gênero resenha, porque eles fizeram a resenha dos livros que eles mais se identificam, assim, a obra mais apreciada de cada um foi transformada numa resenha, e essa resenha foi falada, né, através de um áudio, que são os podcasts, contando um pouquinho da história e convidando o leitor, despertando a curiosidade dele para querer, né, saber o final daquela leitura. E aí esses podcasts, esses áudios foram colocados aí ao lado, que vocês estão vendo, esse podcast, ao lado dele também tem a foto da capa do livro e o acesso ao livro, para que o aluno ouça o podcast, ouça todos os podcasts, escolha um e clique no link para ter acesso ao livro. São livros que tem... A gente sabe que a gente tem uma infinidade de sites, né, de instituições que disponibilizam livros em PDF gratuitamente, e também a gente utilizou os livros da sala de aula.
Então, houve todo um processo de construção, né, desses podcasts, e o resultado foi que esses alunos, está aí na fala deles, ó, nós pesquisamos, estudamos e descobrimos que poderíamos fazer podcasts para colocar numa página na internet ao lado dos nossos livros preferidos. Eu aprendi a produzir blogs, podcasts. Percebi que posso criar materiais interessantes e publicá-los na internet. O resultado ficou show. Participar desse trabalho é muito gratificante. Ganhamos medalhas e várias homenagens na escola e na prefeitura. Creio que nossos colegas vão ver a leitura de outro jeito. Eu mesmo percebi que, por causa da leitura, podemos conquistar o mundo. Então, pessoal, realmente foi um projeto que mobilizou a escola inteira. Não sei se tem alguma colega minha aqui participando. E a gente ganhou realmente uma premiação muito importante em nível estadual, né, com esse projeto. E os alunos, a gente coletou vários depoimentos dos outros alunos que foram os incentivados, né, a fazer as leituras desses livros, e eles tinham também que usar, né, as tecnologias, acessar os podcasts, acessar os livros, baixar se quisesse no celular, se não, ler o livro físico, e aí foi feito todo um trabalho em sala de aula, né, com esses alunos, sobre as leituras que foram feitas depois, posteriormente. E os aplicativos que nós utilizamos foram esses aí, podcast. Vocês, muito... pessoal, conforme vai passando o processo do projeto, são os próprios alunos que vão pesquisando os aplicativos mais necessários àquela necessidade, vão aprendendo a utilizar e vão ensinando para os demais. Inclusive, as oficinas que foram feitas, algumas eu direcionei, né, eu fui ministrante, e noutras foram os próprios alunos que foram ministrantes, porque sempre tem um que é melhor em tecnologias, né? Essa do Audacity, por exemplo, foi o próprio aluno que ensinou os demais a manipular. E aí, outra experiência que eu trago para vocês também, que está bem direcionado ao processo que foi feito com a sala inteira, é o nosso livro em Crônicas e Poesias. Ele também ganhou algumas premiações, e tem até uma postagenzinha aí que eu tirei de um site, do Instituto Paramitas, que escolheu os 2 melhores trabalhos do Brasil nessa plataforma no ano de 2015. Nosso Guia em Crônicas e Poesias. Ele se tornou um livro digital. Então, ele no diário de bordo, que está aí abaixo, os alunos colocam que, durante o processo, sentiram a necessidade de ler obras, né, de Patativa do Assaré, porque precisavam de inspiração para construir poemas, e de ler as crônicas de Raquel de Queiroz, porque precisavam conhecer esse gênero para escrever. Então, assim, tem todo um sentido. A estratégia aí coloca totalmente o aluno, né, em ação e questionando e sentindo a necessidade também das leituras. E a partir disso, né, dessas leituras que foram realizadas ao longo de 3 ou 4 meses, né, o aluno, ele leu com um propósito também, né, que é importante também que o aluno leia com o propósito de escrever depois, de escrever parecido, né, de ser autor também. E aí traz o questionamento, né, dos autores que eu citei anteriormente, que colocam essa questão do aluno ler e de ser também autor, e também usar as ferramentas, e também usar a internet para compartilhar, para mostrar que tem autoria naquilo, né? E o aluno precisa desse incentivo mesmo, de aprender a partir da realidade dele, de fazer, de se sentir ativo e autor, né, de textos, enfim. Outro material muito interessante também do Prof. Letras, que eu trago para vocês, é um trabalho de Alvicelandra, maravilhoso, que ela trabalhou o livro Crianças Peculiares, né, o Lar, é isso mesmo,
O Lar das Crianças Peculiares. Ela trabalhou esse livro através de uma plataforma do Edmodo, que é uma plataforma maravilhosa. Ela trabalhou com a leitura, né, desse livro a partir dessa plataforma, onde os alunos podiam ler o livro e comentar na plataforma ao mesmo tempo, fazer suas percepções, de ver as contribuições dos colegas, e eles criaram também, a partir dessa leitura, um canal no YouTube, né, onde eles compartilhavam também a experiência com a leitura, que foi maravilhoso também, né? Outro trabalho também maravilhoso, excepcional, do Prof. Letras, que trabalha também nessa perspectiva de formação, de incentivo à formação de leitores, Voar Fora da Asa, Vivências Poéticas com Crianças Campesinas. Também foi um trabalho de leitura de poesia e de produção a partir das vivências dos alunos, e eles construíram também, eles fizeram as leituras dos seus poemas e depois construíram um audiobook, que é a gravação, né, desses textos, dos poemas que os meninos produziram, e também foi gerado um livro, né? Isso remete toda a questão da autoria do aluno. Ele lê, mas ele também é autor, ele também é escritor. E, finalizando, eu trago essas leituras que são super indicadas para o momento atual, são dicas digitais, são plataformas que vocês podem utilizar para esse ensino agora, à distância, né, e que essas metodologias que eu falei para vocês, elas podem sim, trabalho ativo por projeto pode ser feito dessa forma remota, porque nós temos as aulas síncronas, então temos o uso síncrono e assíncrono, né, das plataformas de aula, e a gente tem o contato com os alunos, pelo menos com alguns, né, não com todos, nem todos têm acesso à internet. Mas o que é possível, né, fazer nesse momento, é possível fazer também com metodologias ativas, né, colocar o aluno para ser leitor, mas também para ser produtor, para ser autor, para se tornar ativo nesse processo. O outro livro que eu indico, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, é maravilhoso, de Lilian Barsi e José Moran. Eu agradeço a todos. Eu acho que está dentro do tempo previsto, né? Disseram 40 minutos. E é isso, pessoal. Obrigada. Deixa eu ver aqui como é que estão as... Ah, Pronto. Francisca, é Dilânia, eu sempre só quero chamar Francisca. Dilânia, foi maravilhoso, assim, fiquei muito feliz de você ter resgatado esses outros trabalhos, né, e dos outros meninos que também a gente vai convidar para vir aqui, para falar um pouquinho deles, e da riqueza desse seu trabalho, de alunos trabalhar com podcast, como isso é maravilhoso, né, nesse sentido de colocar esses alunos a produzirem, porque você acaba trabalhando várias habilidades, né? Com Não é certeza. só, não é só a escuta, não é só o trabalho de escrita, nem é só o trabalho Então, você acaba envolvendo o aluno de uma forma, né, bem comunicativa com vários acessórios. E tinha Ativo muita gente aqui mesmo, no né? chat dizendo que participou desse momento na escola e o quanto foi maravilhoso. Acho que eram suas colegas que estavam Eita, eu aqui no nem chat vi, porque dizendo. eu coloquei, ampliei na minha Foi, tela. que você estava, mas tinham pessoas aqui falando que participaram, como foi interessante esse momento. Uma pergunta assim para a gente iniciar, você assim considera essa experiência com novas tecnologias? Sei que hoje a gente está diante de um quadro de pandemia que a gente se coloca, mas quando você fez a pesquisa, a gente não estava diante de um quadro de pandemia, né? A gente estava num outro tipo de situação. Uhum. Você teve, assim, você sentiu uma certa dificuldade do aluno aceitar, ou isso já foi aceito assim, de forma não imediata, mas de forma mais leve, o aluno gostou da possibilidade? Como você vê isso? Eles sempre veem o trabalho, assim, na verdade, como eu já trabalho com projeto
há muito tempo, todo aluno quer participar, na verdade. Todo mundo porque eles querem aparecer, na verdade. Eles sabem que os projetos que eu costumo coordenar sempre tem um resultado assim que evidencia muito as produções deles, né? Os resultados do projeto ficam muito evidentes. E aí eu não tenho essa dificuldade de adesão, na verdade. Eles querem sim participar. Até porque ele é uma coisa que é importante ali na realidade deles também. Eu sempre parto de problemas. Né? Esse projeto do livro nasceu assim. Eu fiz um jogo de palavras, né? Uma nuvem de pensamentos, né? Porque na lousa a gente chama nuvem de ideias, né? Nuvem de ideias, nuvem de pensamentos. E aí eles colocaram lá, eu pedi para eles colocarem qual é o problema assim da comunidade de vocês que vocês querem resolver. E aí surgiu a questão do rio poluído, né? Que eles não podiam tomar banho mais nesse rio. Todo o pai e o avô falavam que era muito divertido e era maravilhoso e eles não tinham mais acesso a isso e eles ficavam muito chateados por isso, né? Então foi maravilhoso, porque a partir desse problema que eles queriam pesquisar, a gente dividiu as equipes, e as equipes, cada equipe tinha uma função, né? Tinha o grupo que ia entrevistar os ribeirinhos, tinha o grupo que era das ferramentas digitais para coletar o material e transformar em mídia, tinha o grupo que ia fazer as gravações de vídeo com o ambiente, né, e resgatar as fotos antigas, vídeos antigos do Rio. Então, assim, foi um trabalho riquíssimo, realmente, né, a gente andou muito, inclusive, passeou muito. Eu pegava meu carro, botava o menino dentro, e a gente ia para o Rio, para a comunidade ribeirinha, falar com o pessoal. Tem uma comunidade lá que eram quilombolas, então foi muito legal. E aí a gente juntou tudo isso, os meninos produziram vídeo, e todo esse material, lido e relido, visto e revisto, os meninos tinham material suficiente para escrever. E aí eles foram buscar o gênero. Que gênero melhor se adaptava àquela, para eles transmitirem aquilo ali que eles queriam transmitir. Então, eles mesmos escolheram conto e poesia. E aí, a necessidade deles buscarem o conhecimento sobre esses dois gêneros é que levou esses meninos a fazerem muitas leituras, né? Muitas leituras de Raquel de Queiroz, porque foi a inspiração deles, e de Patativa do Assaré, porque eles queriam contar isso com a língua deles, uma forma de falar dessa maneira, né, nordestina. Então, foi muito bom. É isso. Tem uma pergunta aqui do professor Jailson. Muito obrigada, Jailson, por estar por aqui. Tem muitos professores, viu, Adilene? Muita gente aqui. E muitos colegas seus também, muitos egressos. Por favor, me faça as perguntas aí, porque eu perdi aqui. Está muito longe já. Sim, por favor, pode perguntar. Não, eu faço. Ele está perguntando aqui. Ele está dizendo senhora, mas eu não acho você senhora. Não me chame de senhora não, porque eu sou novinha ainda, viu? Mentira, eu já tenho 44 anos, mas não tem quem diga. Com cara de novinha, né? Você acha que é comum as pessoas denominarem metodologias ativas no mesmo patamar de sala de aula invertida? Na sua literatura, você apresentou sala de aula invertida como uma das metodologias ativas? Onde é que está essa pergunta? Por favor, repete, Crisma. Ele pergunta se você acha que é comum denominar metodologia ativa no mesmo patamar de sala de aula invertida. Tá. Não, assim... E se na sua leitura que você apresenta... eu entendi já, viu? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, né, Crisma? Tá. Então... os autores colocam a sala de aula invertida como sendo uma metodologia ativa, né? Ela é colocada como uma metodologia ativa. A sala de aula invertida é quando o professor coloca os conteúdos, aquilo que ele quer trabalhar de forma
digital primeiro, para que os alunos tenham acesso, né, de forma online, e aí eles têm acesso a todo esse material primeiro, para uma situação assíncrona, e depois eles entram em contato com o professor, né, de forma síncrona, já, para debater e para gerar os questionamentos, né, a partir desses conteúdos. Então, a sala de aula invertida, ela é uma metodologia ativa, pelas leituras, pela que a literatura mostra. Vou ver aqui se tem mais lá embaixo, né? Ai, Rafaela, obrigada, meu amor. Estou vendo aqui as mensagens das minhas colegas que eu amo. A gente vive num ambiente maravilhoso, graças a Deus. Jailson, muito boa. Muito obrigada. Gente, a internet caiu, né, para variar. Gente, estão me ouvindo? Eu acho que eu respondi. Estão me ouvindo? Eu estou. Mary, minha amiga do coração, olha o que ela colocou. Pronto. Quem quiser fazer pergunta, a internet caiu, aí o chat apagou para mim. Quem quiser fazer pergunta, pode usar o áudio, viu? Assim, pode abrir o áudio e fazer a pergunta diretamente. Obrigada, Ó, Mary. Virgínia está perguntando. Deixa eu só agradecer aqui a Mary maravilhosa. Tá bom, ela fez uma mensagem linda, né? Eu agradeço demais. Desculpa. Virgínia Pinho está perguntando se as metodologias ativas são praticamente usadas pensando em projetos. Ah, tá. Na verdade, Virgínia, assim, a metodologia ativa é tudo aquilo que é diferente do ensino tradicional. O que é o ensino tradicional? É o ensino transmissivo, né? O aluno é colocado de forma passiva no processo. E aí, esse nome agora, né, metodologias ativas, vem para juntar todas essas formas, essas metodologias de se ensinar fora desse padrão tradicional. Né? Então, ela não é pensada basicamente em aprendizagem baseada em projetos, não. Eu coloquei essa metodologia de forma específica porque é aquela que eu trabalho, não é aquela que eu venho. E dentro da própria metodologia de projetos, tem outras metodologias ativas no próprio percurso, né? Tem a sala de aula invertida, quando a gente coloca, que pode ser usada dentro do processo de trabalho do projeto. Então, assim, todas essas estratégias que o professor usa para colocar o aluno como agente do processo, né, de forma ativa e não passiva, é a metodologia ativa. E agora ela tá tendo esse novo enfoque, né, por conta de todas, do que as tecnologias digitais, elas enriquecem, elas colaboram, elas facilitam e geram várias possibilidades para esse trabalho com as metodologias ativas. Ok? Ok. Me diz uma coisa. No caso, esse conceito de metodologia ativa, ele vem de quando? Assim, porque a gente vê, ele meio que está em voga, mas ele não é um conceito recente, pelo que eu sei. Não é um conceito recente, né? Porque, assim, na verdade, como eu falei, desde 1930, John Dewey, né, já falava no ensino através da prática e da reflexão. Então, ele já traz nas suas obras, ele já traz todo esse questionamento. E aí, depois, né, vieram outros autores, né, que o Patrick colocou isso na prática, né, e fez um estudo a respeito do aluno sendo agente da sua própria aprendizagem a partir, né, da resolução de problemas de forma reflexiva. E aí vieram outros autores, né, a gente tem Hernandes, que fez várias obras e fez vários estudos, realmente, pesquisa, aplicou essa questão da metodologia ativa, mas na época ele chamava de projetos de aprendizagem, ele defende especificamente essa metodologia, e depois tantos outros, Declore, Jean Piaget, e tantos outros que
defendem a prática e o aluno sendo colocado como agente da aprendizagem. Mas aí o termo metodologias ativas, né, já vem sendo estudado, já vem sendo apresentado assim há uma década, mais ou menos, e os autores, é como se tivesse feito uma junção mesmo de tudo isso que coloca o aluno como agente do processo e que são possibilidades, são metodologias que o professor pode utilizar nas aulas, né, que a gente sabe que a gente ainda, por mais que o tempo passe, que a gente não consegue, assim, se desvencilhar, se afastar dessa metodologia mais tradicional, que a gente ainda usa, sabe que é necessária realmente, mas a gente precisa gerenciar e colocar sempre o nosso aluno também na situação de agente. Dilane, me diga, assim, tem muita gente aqui dizendo que, por exemplo, Damiana está colocando, os alunos gostam bastante quando trabalhamos com as metodologias ativas. Você fala numa perspectiva mais do aluno da educação básica. Sim. Você, assim, tem alguma realidade de como esse aluno ou da educação superior vê durante a sua vivência no Profiletras, como é que você viu esse trabalho dentro do Profiletras? Aí depois tem uma outra questão aqui que aí eu faço em seguida. Assim, do trabalho dos professores em relação a nós, alunos, de forma em relação à metodologia do Profiletras ou do que a gente debate? Em relação a metodologias ativas mesmo, você acha que esse conceito está inserido na universidade? Porque eu posso dizer que ele está começando a se inserir de forma mais efetiva agora, né? Não, a gente não teve, assim, nada direcionado a esse nome especificamente. Uhum. Não tivemos, não. A gente trabalhou sempre centrado na questão do texto, do trabalho com o texto, né, porque Profiletras é isso, né, e daquela produção de texto ter sentido para o aluno, partir de uma situação real, né, de produção textual, enfim, que leva o aluno também, de certa forma, a assumir, né, uma postura ativa no processo. Mas de forma mais específica assim, não. Não. Nara Alves está perguntando quais foram os principais entraves para vivenciar o projeto com podcast como ferramenta pedagógica. Os estudantes tinham acesso à internet e o contexto escolar. Isso, pronto. Na nossa escola, a gente tinha um laboratório, a gente tem ainda, na Maria Núbia, um laboratório de informática equipado com uma internet ainda precária. Então, a gente, vezes, usava o laboratório da escola Maria Núbia, e quando a gente sentia algum problema, a gente marcava a reunião no laboratório da escola estadual aqui, né? Mas, assim, a maior parte mesmo do material foi feito pelo próprio aluno com o uso dos seus celulares, com a sua própria internet. Porque a gente, inclusive, eu fiz uma pesquisa inicial para saber se os alunos tinham internet e tinham acesso a ela, né? E mais de 90% dos alunos tinham celular com acesso à internet. Muita coisa dá para fazer pelo celular, não tenho dúvida. É verdade. Virgínia está perguntando, no projeto, os problemas são colocados juntos com os alunos para assim montar todo o processo do projeto? Sim, inclusive o próprio tema. E isso varia em situações, eu sugeri o tema, porque desse último, foi uma sugestão minha, e que eu instiguei, incentivei e mostrei os aspectos, né, desse problema que poderia interessar e poderia convencer esses alunos a criarem um ânimo, um estímulo a querer resolver o problema da falta, né, do número pequeno ainda de leitores na sala de aula. Mas já esse outro do livro, ele foi colocado a partir, nasceu do aluno. Não, foi sugerido por eles, foi trilhado por eles, e é claro que a gente vai
pegando aquilo que a gente vai monitorar. Não deixa Maria Flor vir para cá não, porque tá calor. Ai, Maria Flor, o nome dela. Desculpa. Então, a gente vai, é claro que a gente vai ali como mediador, né, observando, olha, isso não dá certo, isso dá certo, vamos conversar de novo, é tudo um trabalho, assim, compartilhado e a gente vai monitorando, né, porque a gente precisa orientar. Nós trabalhamos de forma que o professor é mediador e ele é orientador, né, ele também orienta o caminho. Oi? Rita está perguntando. Está escutando? Rita, né? Ela está perguntando aqui. Como você dribla as avaliações pontuais para dar certo aos projetos. Isso é complexo, sim. Ei, Rita, tudo bom, amor? Minha colega da CRED. Saudade de vocês. Olha, eu trabalho assim. Nas avaliações, a avaliação que eu costumo fazer é mais em relação mesmo às habilidades e às competências que o aluno desenvolve, né? Principalmente de língua portuguesa. Então, eu avalio isso. Então, no processo do projeto em si, que eu trabalho com as produções textuais, que a gente sabe muito bem que nós precisamos formar bons leitores, bons escritores, né, assim, que o aluno tenha as habilidades de leitura, de escrita, para que ele possa ser inserido na sociedade, né, de forma ativa, participativa, crítica, etc. e tal, né, como a gente tem nos documentos oficiais, beleza. Então, eu foco nisso, eu foco nas competências e habilidades. E aí, minha avaliação é gerada em cima desse processo de competências e habilidades. Respondi, amor. Beijo para tu, viu? Ok. Pessoal, mais alguma questão? Alguém colocar? Não sei se você está dando para ver aqui pelo chat, mas tem muita gente parabenizando, muita gente dizendo quanto foi significativo esse momento. Eu fico muito Muitos feliz. parabéns para você. Tem muitos, a gente está com muitos alunos da... Não sei se você viu, Meire disse, a Adilane é um ser humano incrível, nasceu para isso, um dom natural dela e a metodologia em processo, uma pessoa brilhante, da qual me orgulho de ser colega de trabalho. As suas colegas de trabalho estão por aqui. Esse é meu amor. Seus Obrigada. colegas do Prof. Letras também. Tem muita gente por aqui também, né? Obrigada, pessoal. Edilane, só para, assim, você pretende, assim, como a gente está muito em voga hoje em dia com essa questão das metodologias ativas, e isso tem, de certa forma, despertado muita gente para até discutir isso, que até então nem sabia que esse termo existia, né? Você acha que a sua vivência na escola, ela despertou para outros colegas também trabalharem com isso, ou está muito mais ligado a você ou a um grupo específico? Em relação aos meus colegas de trabalho, da turma? Não, em relação à sua escola mesmo, lá na sua escola, sim. a sua vivência Tá. na escola. Minha vivência na escola. Eu sempre trabalho, sempre nessa perspectiva, assim, sempre trabalhei, né, com projetos. E devido também, tem uma cobrança da Secretaria Regional, tá? Da Coordenadoria Regional de Educação, que cobra o trabalho também, porque a gente participa anualmente do Ceará Científico. Então, os professores são, sim, instigados e cobrados a trabalhar, né, alguma pesquisa científica. Então, de certa forma não, de forma efetiva mesmo, os professores trabalham com metodologias ativas, né, porque colocam o aluno o tempo inteiro para agir, né, de forma ativa, né. Nós temos os professores da área de linguagens, da Moisés, né, e eles, das humanas, e, enfim, de todas as áreas, eles sempre desenvolvem anualmente vários projetos, né, dentro de suas áreas,
e que são muito relevantes, por sinal, são maravilhosos também. Eu tenho professores tenho colegas muito competentes e que trabalham realmente nessa perspectiva também. É claro que eu também, nem eu, a gente não trabalha o tempo todo, né, com metodologias ativas, né, mas a gente desenvolve sim, é bem presente. Ivanci quer fazer uma questão aberta? Aí, Ivanci, pode perguntar. Aí temos mais duas. Sim, boa noite. Boa noite, professora Francisca. Boa noite, Edilane. Boa noite. Ah, tá. Ok, Mas tudo bem. Edilane, desculpa, tá. É o seguinte, eu estou vendo assim, que você está apresentando o projeto, né, assim, seria um projeto de letramento digital, né, que envolve muita questão dos gêneros textuais digitais, assim, junto a essas novas metodologias, as metodologias ativas, né, que são, assim, elementos muito atrativos para os alunos, principalmente agora que está vindo o ensino híbrido, né, são novidades muito boas, né, eu sou muito favorável a elas, que a gente deve incorporar mesmo na nossa rotina de sala de aula, mas eu gostaria de ouvir um outro aspecto na questão do letramento, né, assim, se você pudesse me falar, é que a BNCC, ela ainda prioriza o letramento da letra, né, que é com relação ao texto escrito, seja nos suportes tradicionais, livro, jornal, revista, ou nas próprias telas. O que você saberia me falar sobre isso também? Olha, a BNCC, assim, você pegou alguma parte específica que ela prioriza o texto físico, o texto no papel? Oi? Assim, é claro que eu já li a BNCC, principalmente em relação a essa questão do letramento digital. E uma das competências, né, que a BNCC exige que a escola trabalhe é que o aluno tenha acesso a toda essa gama de recursos e de textos multimodais ou multissemióticos, né, em virtude da cultura digital. Ela coloca isso de forma muito clara lá em uma de suas competências, sim. Ela, inclusive, é o que difere mais da BNCC e do PCN, né, que a gente são documentos da educação, é o que é acrescentado, de fato. Eles trazem mais essa questão da valorização do letramento, dos multiletramentos, de colocar o aluno tendo acesso e sendo produtores, eles colocam isso de forma muito evidente também, de colocar o aluno não só como leitor do texto digital, mas como produtor de conteúdo. Isso é colocado lá de forma muito clara na BNCC. Que o aluno seja, uma das competências, que o aluno seja não só leitor de textos multimodais ou multissemióticos, mas que o aluno seja produtor de conteúdo. Ok, obrigado. Ok. Pronto. Tem uma questão de... subiu, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Dinara, nesse contexto de pandemia, como, na sua opinião, podemos inserir os princípios da metodologia ativa nas aulas remotas? Olha, eu ainda acho que, assim, engraçado que a gente está numa situação remota, mas que as metodologias ainda são basicamente as mesmas. Concordam comigo? Só porque a gente tem, assim, coloca o Google Meet, e aí o professor coloca o assunto, né, assim que é o que acontece, né, as aulas pelo Meet, e depois a aula síncrona, né, você ali vendo os meninos, como nós estamos aqui agora, e depois um momento em que ele vai fazer o estudo diferenciado, que tem lá no Google Sala de Aula, ele tem acesso aos conteúdos, aos videoaulas, material e tudo, né? Como é que se pode trabalhar
agora, nessa nova realidade, com metodologias ativas. Ora, eu acho que agora ainda é mais facilitado ainda, porque os meninos estão tendo acesso a tantas ferramentas, e pelo menos quem tem acesso, né? Porque a gente não pode generalizar, a gente sabe que tem uma parcela de alunos que não tem acesso às tecnologias, né, ainda. É pequena, mas existe, né? Mas eles tendo acesso, e você tendo esse contato com eles para discutir, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Por exemplo, eu utilizei essa ferramenta como é que chama? Do Mente, né? Mente.com, e foi possível gerar um balão de ideias aí em relação você pode fazer isso em relação a uma problemática que, inclusive, eles podem estar vivendo agora em virtude da pandemia. Isso ali gerar um questionamento, gerar um problema a ser resolvido, e aí os meninos podem ser instigados, sim, a criarem um projeto, ou use outra metodologia ativa, que tem vários, né, que vocês têm acesso. Eu tenho esse livro aí, Metodologias Ativas para a Aprendizagem. Ele é vendido também pela internet, você só baixa, é bem baratinho, acho que é uns R$18 só, e você tem acesso a ele no seu computador, é maravilhoso, né? São autores muito, muito importantes e renomados, né? Que é Moran, Bassic e outros que estão lá, com várias, inclusive com várias propostas, né, metodológicas e com vários exemplos, experiências mesmo, com o uso de tecnologias e metodologias ativas. Então, esse momento, assim, é possível, sim, e é propício o trabalho com metodologias ativas, né, porque os encontros ainda são possíveis, mesmo que virtuais. Você pode debater ainda da mesma forma e colocar os alunos para pesquisar com um propósito de produzir, de ser autor, de publicar seu material no blog, de publicar seu material no Facebook, ou seja, lá onde for, mas participando sempre de forma ativa e levando aquela questão da leitura, né, da experiência com a leitura, também a fim de produzir, de ser autor, de mostrar seu trabalho. Eu acho que é possível, sim. Edilânia, já está pedindo aí para tirar a apresentação para a gente ficar só com a tela inteira. Ah, tá. Eu acho que a interação fica melhor. Interromper aqui, vocês é minha cara, né, pessoal? Virgínia está perguntando, devemos partir primeiro das habilidades e competências para então pensar nos problemas, projetos e metodologias a serem usadas? Onde é? Eu não ouvi, desculpa. Não ouvi direito. Eu acho que está cortando. Repita. Virgínia está perguntando, devemos partir primeiro das habilidades e competências para então pensar nos problemas, projetos e metodologias a serem usadas? Não vejo dessa forma. Sabe, assim, de ver, porque quando você trabalha em metodologias ativas, isso você vai percebendo ao longo do processo, né? Quais são as necessidades daquele aluno diante daqueles desafios que estão sendo encontrados e que habilidades eles precisam, que competências eles precisam adquirir durante aquela atividade. E aí, até porque também, pelo menos de forma mais específica, eu trabalho com projeto, os temas geradores, né, partem da própria realidade do aluno, e a partir disso ali é que a gente vai vendo, né, no processo, essas competências e habilidades sendo desenvolvidas, e aí você vai avaliando, até esse aluno já está desenvolvendo bem essa questão da escrita, quais são essas dificuldades que você pode estar ajudando ali naquele momento, para que ele melhore aquela habilidade, para que ele desenvolva aquela competência. Ok? Ok. João Saturnino da Silva está dizendo assim, competência 5, cultura digital. O documento reforça a necessidade de usar bem a tecnologia. Acho que é
A BNCC, exatamente. né? Justamente falando, foi Sobre aquela lá isso. que eu respondi, né? Falando dessa questão do documento. Isso, é verdade. E Melinda está dizendo, trabalhando remotamente durante a pandemia, eu utilizei o podcast como uma ferramenta para trabalho com obras literárias. Foi bem legal. Eu vou começar a usar agora também, né, E com os meus conteúdo. alunos de redação. A gente vai fazer umas publicações também de crônicas, e aí os alunos vai ter toda essa questão também das produções dessas crônicas para serem publicadas numa página. A gente ainda está caminhando com esse processo ainda. Vai ser bem animados. O conteúdo que custa R$18, né? Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. Eu vou fazer aqui a apresentação, apresentar tela cheia. Eu estou até com ele aberto aqui, olha. Você compra ele na Amazon, que é um site, né, que vende livros e outras coisas. E aí, você compra o e-book, que é o livro digital, né? E ele vem assim, ó, nesse formato. Você baixa o aplicativo do Kindle e ele já dá manda para o seu e-mail, você clica no link e já tem acesso ao livro. E é ótimo de ler, porque você pode marcar, você pode, inclusive fica gravado as suas marcações. Quando você cola e copia um texto, já vem com a referência embaixo para você colocar nas referências. É show de bola, eu gosto muito. Da editora Prensa. Aqui, ó, metodologias ativas para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática, que é organizado por Lilian Bassic e José Mourão. E aqui tem especificamente um trabalho, um texto maravilhoso, aprendizagem personalizada, metodologias ativas para uma aprendizagem profunda, um texto maravilhoso, do Mourão, e tem um capítulo que não estou achando aqui, que fala especificamente do trabalho com leitura. Aqui, ó. O leitor como protagonista, reflexões sobre metodologias ativas nas aulas de literatura. Maravilhoso. Você não partilhou a tela, né? Você entendeu que você não... Eu não compartilhei? Não. Ai, meu Deus, eu não permiti lá, minha gente, perdão. Eu pensava que eu tinha compartilhado já, me perdoe. Pronto, agora estão vendo? Estão vendo agora, né, pessoal? Sim, agora está começando a abrir. Isso, pronto, perdão. Eu achei que eu tinha clicado lá no OK. Eu não estou vendo ainda não, mas agora sim, pronto. Pronto. Sim. Esse livro aqui, tá? Tem esse texto Agora de Marcelo Ganzella, tem esse texto de Marcelo Ganzella que é ótimo, o leitor como protagonista, reflexões sobre metodologias ativas nas aulas de literatura, né, de forma mais específica para nós do ensino de língua portuguesa. E vem todo o material exposto de metodologias ativas, né, parte 1. Assim, é muito legal de usar isso aqui. É tão bom quanto o livro físico também. A única dificuldade é assim que a gente tem que ligar o computador, né, para ler. Mas, normalmente, nós que somos, né, assim, pesquisadores e estamos na pós-graduação, a gente precisa estar lendo e escrevendo o tempo todo também, né, pessoal? É lendo e fazendo fichamento o tempo todo. Deixa eu interromper. É verdade. Cuidado na hora de copiar e colar, né? Claro, né? Com certeza. Pessoal, já são 8h30, né? mais alguma questão? Já são 8h30, mais alguma questão? Vocês podem, enquanto vocês podem pensar nas últimas questões, eu vou só dar alguns avisos. Vocês podem acessar o Instagram. Tá cortando tua fala, viu, Cristina? De novo. Edineudo? Acho que ela saiu. Avisa aí para ela no WhatsApp que ela não está mais aqui.
Pessoal, então, enquanto o Krishna volta, eu queria muito agradecer a todos vocês, viu? Principalmente ao carinho. Oi, Krishna? Krishna, nós não estamos te ouvindo, pelo menos eu não estou. 48 agora, mas tem 60. Olha, Krishna, infelizmente a gente. Ainda bem que foi no fim, né? Mas nós não estamos te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ó, pessoal, eu agradeço demais as minhas colegas pelas mensagens de carinho. Vocês foram maravilhosos. Agora sim, Krishna. Quer dizer, cortando, viu? Cortando. Pronto. Obrigada, Vanilda. Bem legal. Mas é bem rapidinho, antes da gente finalizar só falando do que a gente tem, de muita coisa de trabalho que a gente tem. Tem uma conferência, aliás, um curso, um workshop amanhã, do professor Miguel. Estão ouvindo? Como fazer boas apresentações em encontro científico, está tudo lá no Instagram. Vamos ter também amanhã, do Prof. Letras, a gente vai ter a mesa de fonologia e variação em si. Então, pessoal, a gente vai encerrar, porque, infelizmente, ainda bem que foi no final, né, que Krishna deu problema na Edneudo. A gente pode encerrar, então. Krishna está voltando. Liga o microfone, Krishna. Liga o microfone, pronto. Voltei. Então, vamos encerrar, porque senão a minha internet não vai deixar. Mas amanhã, às 17 horas, a gente tem um encontro marcado com a mesa sobre fonologia. Amanhã também tem um evento do professor Miguel sobre o workshop. Está tudo lá no Instagram do Prof. Letras. Eu agradeço muito. Eu queria que todo mundo abrisse as câmeras para a gente tirar uma foto, para colocar lá no Instagram, certo? E agradeço demais, Edilânia, pela disponibilidade. Quem não ouviu mais no início, o professor Marcos teve um problema, por isso que não está aqui presente conosco, mas ele gostaria muito de estar aqui. Infelizmente não foi possível, mas eu agradeço demais, assim, fiquei muito assim, maravilhada com a apresentação de Edilânia. Obrigada, espero que a gente possa trocar figurinhas depois também, porque tem muita coisa do Prof. Letras, como ela bem destacou, tem o trabalho de Alcelandra, que é bem interessante, de Abraão, sim. E de muitos outros que estão aí. Eu falei só dos direcionados assim, à leitura, né? Claro que tem outros. Né? Mas tem muita gente com muitos trabalhos de diferentes focos, né? Com diferentes objetos, então... eu agradeço muito, assim, foi como sempre, está sendo uma noite bem interessante e a gente só tem realmente a agradecer. Eu só fico triste porque a internet cai sempre, né? Mas por certo que é só para a gente ficar mais atento, né? Nesse sentido. Pois vamos ligar as câmeras aí, pessoal, para tirar foto. Eu que agradeço, Krishna, demais, viu? Rafinha, um beijo para tu, Olga Clécia. Ai, minha gente, tá todo mundo aqui. Um beijo bem grande. Tem muita gente aqui. Obrigada mesmo. Professor Márcio, Ana Alice, Maria José, muita beijo gente por aqui. Beijo para todo mundo. Rafinha, minha linda, cheiro para tu. Virgínia, Ivanci, que veio de longe, Valéria, abra a câmera, Dalvinha, que está por aqui também. Bora abrir as câmeras aí para tirar foto. Abram as câmeras para a gente tirar uma foto. E muitíssimo obrigado mesmo a participação de todo mundo. Maria José está por aqui, Natália, né? Então, muita gente por aqui. A gente está muito, muito feliz com todo mundo participando. E nas próximas semanas ainda teremos muita coisa. Então, a gente sempre agradece. Fiquem atentos ao Instagram. Eu estou quase com aquelas meninas de propaganda, né? Tirou, Francisca, a foto. Sou eu que vou tirar? Ei, sou eu, pois eu não tirei. Eu já tirei, mas é porque assim, se você quiser tirar para você, mas eu já tirei de todo mundo. Tá. Então depois você manda para mim, viu? Por favor. Não, já tirei. Pode deixar que eu já tirei sim.
Pois, minha gente. Agora sim, eu coloquei aqui no layout Então diferente. é isso, pessoal. Obrigada por tudo, um beijo bem grande. Então é isso. Juarez, o A diretor da gente minha escola, agradece. está aí. Oh, Juarez, obrigada, Juarez. Um Oh, que coisa abraço. boa. O diretor da minha escola que Abraço a está todo aí. mundo. Uma pessoa incrível. Melina. Cadê Meire? Meire? Rafinha, se Deus quiser, ela entra já no Profiletras, viu, Rafa? Se Deus quiser. É. Tchau, pessoal. Está. Obrigada. Obrigada. Um beijo bem grande. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Eu agradeço A demais Isa, pela atenção Rafaela. e pela consideração, pelo carinho de todos. Abraço. Cristina, aqui é Ivaci. Você saberia me responder a minha questão? Assim, Ah, porque sim, eu não tenho Vaci, conseguido contato com ninguém. Assim. pode perguntar. Se eu puder responder. Não sei se você vai saber, porque é sobre porque eu prestei o processo seletivo de 2020, aí está